Olá pessoal, mais uma vez Silvio Andrade, engenheiro civil da SA Soluções Engenharia. Estamos aqui para mais um Por Dentro da Engenharia Civil e dessa vez, como falamos anteriormente, vamos falar da função da junta de fachada. Mas antes, vamos à nossa vinheta. Bem pessoal, nós precisamos entender que a junta de fachada ela tem uma função muito importante para a durabilidade do nosso revestimento. Tá? Nós vemos que existem muitas obras, muitos prédios que não colocam junta de dilatação ou colocam junta de dilatação na posição não apropriada. E isso, o que é que gera? Isso gera esforço na sua fachada que possibilita o desplacamento desse revestimento. Tá? Então, vamos ver o seguinte. Primeira coisa, antes de começarmos a falar sobre a junta propriamente dita, vamos falar o quê? Quais são os maiores inimigos da nossa fachada? Tá? Sem sombra de dúvidas, o maior inimigo da nossa fachada é o nosso sol, ou seja, o carregamento térmico. Por quê? Porque esse carregamento térmico, ele provoca um aquecimento na fachada, ou seja, uma variação de temperatura, tá? Que durante o dia nós temos uma temperatura com a incidência do sol, à noite nós temos outra temperatura, tem regiões e cidades onde durante o dia é muito quente e durante a noite é muito frio, ou seja, essa variação de temperatura na fachada vai gerar o quê? Expansão e contração do revestimento, bem como o choque térmico, ou seja, você imagine uma edificação onde nós temos uma grande insolação e no interior nós temos um ar-condicionado frio, ou seja, nós geramos um choque térmico entre as faces da fachada, tá? Gerando expansão e contração. Outro inimigo também é o quê? A umidade ou a água que entra pelo rejunte ou pela porosidade do revestimento. Tá? Também o carregamento higroscópico, tá? Que é a umidade relativa, ou seja, essa umidade interna que vai devido à entrada de água ou o carregamento higroscópico vai gerar também expansão e contração. Então vocês vejam o seguinte, que nós temos muitos fatores importantes que causam expansão e contração da nossa fachada. Tá? Então, o que acontece? Isso aqui que nós temos aqui é exatamente as tensões higrotérmicas, ou seja, as tensões de temperatura e devido à água. E o que é que isso ocasiona? Ocasiona o quê? Esse trabalho faz, se nós analisarmos aqui em relação aos efeitos higrotérmicos, se nós temos uma baixa temperatura, quando essa temperatura sobe, o que nós vamos ter? Uma expansão do nosso revestimento. E quando essa temperatura volta a baixar, nós vamos ter uma contração do nosso revestimento. E esse sistema de expansão e contração, com o tempo, pode promover o quê? O desplacamento do nosso revestimento. Então, é isso o que a junta de dilatação quer evitar. Ela quer o quê? Ela quer evitar que o nosso revestimento sofra esse trabalho. Ou seja, a junta quer evitar esse tipo de situação, que é o estufamento do nosso revestimento. Tá? Então ela, na realidade, ela é um interrompimento do nosso revestimento, fazendo com que possa absorver o trabalho de expansão, de contração e de expansão. Tá? Então essa é a função da nossa junta. E o posicionamento, normalmente, tem que ser como? Logo abaixo da viga, antes do revestimento. Então você tem aqui a viga do pavimento, ela está aqui, e aqui você tem a alvenaria de fechamento. Então você vê que cada pavimento nós devemos ter pelo menos uma junta de dilatação. Então é isso, pessoal. A função da junta é dar um alívio à nossa estrutura, ao nosso revestimento, pelo trabalho de expansão e contração da fachada. Tá? Então, me diga uma coisa, e como aplicar o mastique corretamente? Tá? Como fazer essa aplicação do mastique? Nós já sabemos que nós temos que ter a junta de dilatação, mas como preencher bem esse mastique? Isso, pessoal, é assunto do nosso próximo Por Dentro da Engenharia Civil. Tá? Então, mais uma vez, eu quero agradecer a vocês, o nosso canal está cada vez crescendo mais, já superamos os 500 assinantes,
tá? E queria dizer a vocês, se vocês gostaram, continuem curtindo, façam perguntas. Eu estou percebendo que o pessoal está fazendo mais perguntas no nosso e-mail do que no nosso canal. Façam no canal porque a gente divulga mais as dúvidas. Você sabe, a sua dúvida pode ser dúvida da pessoa. Não tem dúvida que não seja interessante. Eu acho que se você tem dúvida, é porque vale a pena a explicação, tá, pessoal? Então aguardo vocês no próximo Por Dentro da Engenharia Civil. Até lá.